Graças a Deus, igreja, bom dia. Muito bom podermos estar aqui reunidos ao redor da palavra de Deus, pelo Espírito, para glorificar, conhecer, celebrar a ressurreição de Cristo Jesus. Nós vamos ministrar a palavra hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos 8. Podem ficar sentados, porque hoje eu vou judiar um pouquinho de vocês com uma leitura um pouco maior. Então, vamos ler sentados mesmo, mas com reverência à palavra de Deus. Livro de Atos, depois dos 4 Evangelhos, capítulo 8. Vamos ler primeiro do 1 ao 8, depois do 14 ao 17, depois a partir do 25. Eu vou direcionando vocês. Então, primeiro do 1 ao 8, Atos 8. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma casa de Samaria, para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíram de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Verso 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Verso 25. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Vamos curvar nossas frontes e orar ao Senhor. Jesus maravilhoso, obrigado por estarmos aqui ao redor da Tua Palavra. Ministra aos nossos corações, ministra a paz, ministra a calma, ordena nossos amores, ordena nossos afetos,
direciona-nos e incomoda-nos ao mesmo tempo, meu Deus, para fazermos parte da tua missão, para cumprirmos aquilo que o Senhor tem para nós. Opera em nós, ó Jesus, da tua graça e misericórdia. Amém. Louvado seja o Senhor. Começar sendo talvez um pouquinho mais sincero com vocês do que eu deveria. Uma palavra que ressoou bastante na minha mente essa semana foi fracasso. Fracasso pensando nas diversas áreas da minha vida, pensando em fracassos passados, fracassos presentes, possíveis fracassos futuros, nas minhas falhas, nos diferentes papéis da minha vida, seja como marido, como profissional, como pastor. E provavelmente você já sentiu essa sensação de afogamento, essa sensação de escorregar, de não conseguir ficar de pé. E isso muitas vezes vem de uma falta de ordem em nossos desejos, da gente querer muito algumas coisas que não deveríamos querer, de nós queremos poucas coisas que deveríamos querer muito, de uma confusão em nosso interior. E muitas vezes vem de nós nos contentarmos com muito pouco. O ser humano, ele é programado, está dentro dele querer algumas coisas. Por exemplo, nós queremos muito sermos conhecidos e sermos amados. Um dos nossos maiores medos é sermos conhecidos e não amados. Ou ser amado e não ser conhecido seria vazio também. Então nós queremos ser conhecidos e ser amados, mas nós nos contentamos com pouco amor. Nós queremos realização própria, nós queremos escapar da morte, nós queremos o triunfo do bem contra o mal. Nós nos contentamos com pouco, olhamos para as nossas falhas, percebemos que não somos capazes de alcançar isso e sentimos fracasso, vergonha, isolamento. E quanto mais nesse período de quarentena, a sensação de esgotamento aumenta cada vez mais. E uma coisa que ministrou ao meu coração foi o tema dessa mensagem, o tema dessa passagem que nós lemos, que para mim é: Deus cumpre a sua missão. Deus cumpre a sua missão. Nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos. No começo dele, ele começa onde os evangelhos terminam, que é com Jesus subindo aos céus. Jesus, antes de subir aos céus, em Atos diz: permaneçam em Jerusalém, até que o Espírito venha sobre vocês, vocês recebam o poder do alto, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então continua, acontece um monte de coisa, acontece o Pentecostes, tem perseguição, tem toda aquela situação, até que chega em Atos 7, e Estevão, o diácono, é morto a pedradas. Isso começa uma perseguição grande, generalizada na área de Jerusalém, e faz com que todos os discípulos, por exceto os apóstolos, fossem dispersos, tivessem que sair fugindo de Jerusalém. E Filipe, um outro diácono, chega em Samaria. E Samaria, Jesus falou, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Samaria era, digamos, o lar de samaritanos, as pessoas que eram mais nojentas para os judeus. Eles eram considerados subespécie de pessoas para os judeus. Então, por exemplo, a gente vê nos evangelhos os fariseus contra Jesus e falam: por que seus discípulos não lavam as mãos antes de comer e tal? Não era uma questão de higiene que os fariseus estavam falando contra Jesus. Eles estão comendo com mão suja e tal. Não era por motivo de sujeira física, mas era algo mais ou menos assim: poxa, você vai pegar uma maçã de uma árvore e vai comer, e se um samaritano tivesse passado por debaixo dessa árvore, imagina, ia ficar totalmente impura por ter passado um samaritano perto. Então eles eram realmente excluídos pelos judeus, eram considerados desprezíveis. E Filipe, então, primeiro por conta da perseguição que estava acontecendo, ele foi para Samaria e começou a pregar o Evangelho de Deus. Por incrível que pareça, ele foi muito bem recebido e a palavra tomou fruto ali. Começou como se fosse uma igreja ali.
começou a pregar, começou a batizar, começou a falar das maravilhas do Evangelho de Jesus. Então vieram os apóstolos de Jerusalém para ver como estava aquilo tudo. E ali aconteceu mais um Pentecostes. O Espírito foi ali derramado novamente, mostrando a unidade do povo de Deus e como o Evangelho de Cristo Jesus é para todo tipo de pessoa, até o tipo de pessoa que o povo de Deus não gosta. Então teve alguns problemas ali com o Simão Mago, mas não é o foco do que a gente vai falar hoje. E depois, quando estava tudo ok, tudo bem, uma igreja complicada por causa da diferença étnica, por causa dos conflitos étnicos. Então, precisando do ministro, da ministração de Filipe, Deus leva ele para outro lugar. Fala, vai para o sul, vai para a estrada de Gaza. E aí ele foi na estrada que liga Jerusalém em Gaza, e ali o Espírito falou para ele se aproximar de uma carruagem. Então, eu acho engraçado você pensar nisso, a carruagem andando, o cara lá dentro lendo, e do nada chega alguém na janela. Está entendendo isso aí? Acho uma figura engraçada na minha mente. Na época eles liam em voz alta aquilo, não era um costume nosso, é mais comum a gente ler para nós mesmos, né? Ali o costume era, por causa de memorização, eles liam em voz alta aquilo que eles estavam lendo. Então, tinha uma pessoa ali do lado, um eunuco etíope que estava voltando de Jerusalém. A Etiópia não é onde era hoje a Etiópia que a gente conhece, era provavelmente mais ou menos onde está o Sudão, no sul do Egito. E era uma viagem de mais ou menos 5 meses para ir de carruagem, da Etiópia até Jerusalém. Então ele levou 5 meses, um tempo de preparação, porque você não faz uma viagem de quase um ano do nada. Então levou um tempo de preparação, 5 meses para ir, ficar um tempo e 5 meses para voltar. Então a gente está falando de alguém que realmente queria adorar em Jerusalém. Só tem 2 problemas. Primeiro, ele não era judeu, ele era etíope. Então por isso ele já não podia ficar na parte principal do templo. Então digamos, se aqui fosse o templo de Jerusalém, né? Ele não podia ficar aqui dentro, ele tinha que ficar lá fora na garagem, porque ele não era judeu, ele tinha que ficar num lugar separado. E tem mais um problema, ele era eunuco. O que era um eunuco nesse sentido aqui? Era um homem que se castrava voluntariamente para assumir alguma posição de autoridade no reino. E como ele era castrado, como ele tinha essa, digamos, mutilação, ele não podia nem entrar no templo. Tinha muitas limitações para ele. Então ele gastou mais de um ano da vida dele, provavelmente, com a preparação e com o tempo que ele passou lá, para conhecer um Deus, para adorar um Deus que ele não podia mal entrar no templo. E ele estava ali lendo o rolo do profeta Isaías, né? Era um rolo grande assim, não era um livro pequeno, então só dele ter um rolo desse já mostrava um pouco de posse da parte dele. Então esse homem importante estava ali voltando, talvez feliz, talvez frustrado, lendo o profeta Isaías. Filipe chega do lado, ele estava lendo Isaías 53, falando de um sacrifício, de alguém que seria sacrificado como um cordeiro indo para o matadouro, de alguém que seria sacrificado de forma injusta, de alguém que levaria as dores do povo. E ele não sabe de quem está falando. Chega Filipe do lado, fala, você está entendendo o que você está lendo? Ele fala, como que eu vou entender se ninguém me explicar? Chama Filipe para entrar dentro e fala, de quem que o profeta está falando? Está falando dele mesmo? Está falando de outra pessoa? Está falando do quê? E aí ele começa a falar de Jesus Cristo, mostrando quem é Jesus a partir da Escritura. Filipe então convence o eunuco, quando eles passam por um riacho, fala, não, poxa, vou me batizar agora. Ele é batizado. Filipe então é levado para outro lugar, não é levado de volta para Samaria e continua a pregar o Evangelho. Que interessante que é essa história. Filipe basicamente fundando uma igreja, e quando ela mais precisa dele, sendo levado para outro lugar para converter uma pessoa que é para um lugar que não tem nenhum cristão, que ia estar sozinho, ele o único da religião dele no país, tendo tido, sei lá, talvez algumas horas conversando com Filipe. Depois ele é levado para outro lugar. Meus irmãos, nós vemos nesses 2 relatos, Filipe em Samaria, Filipe com o eunuco, como Deus cumpre a sua missão. Nós temos algumas semelhanças, alguns pontos de comparativo nesses 2 relatos. Primeiro, a gente vê a centralidade da palavra de Deus.
Aquilo que Filipe pregava era a palavra de Deus, era a mensagem de Cristo Jesus. Aquilo que Eunuco estava lendo era de Isaías. Então, eu acho muito parecido com o relato do caminho de Emaús, em que Jesus, depois da ressurreição dele, estava andando, viu dois discípulos dele andando cabisbaixos, poxa, Jesus morreu, tal, voltando, indo embora de Jerusalém, e aí ele chega do lado deles, eles não conhecem, e Jesus começa a falar da história do Messias, daquilo que estava previsto sobre ele nas Escrituras, nos Salmos, nos Profetas, em Moisés, e abre os olhos dele. Filipe faz algo parecido aqui, mostra como Jesus é central no Antigo Testamento, que era a Bíblia deles, e em toda a Bíblia. A mensagem central que nós temos é o Evangelho. Então, talvez, uma coisa que nos marca muito são nossas diferenças com outras denominações, com outros cristãos, com outras pessoas. Poxa, aquela denominação tem uma crença diferente, eles fazem isso, eles se comportam dessa forma. Nós devemos lutar para uma unidade ao redor do Evangelho, ao redor da Palavra de Deus, ao redor daquilo que Jesus é. Então nós falamos bastante sobre a centralidade de Cristo, seja nos louvores, na mensagem, nas nossas vidas, nos nossos sonhos, nos nossos anseios, e nós devemos fazer valer isso entre o povo de Deus, entre a maneira com que a gente ministra, entre a maneira com que a gente procura a Deus, a centralidade de Cristo Jesus. Nós vemos também nos dois relatos o Espírito Santo. Veja bem, por que o Espírito, é até confuso para a gente ler aqui, como assim eles tinham sido só batizados em nome de Jesus e não tinham o Espírito? É porque aconteceu de novo ali, é como se fosse o Pentecostes, é como se acontecesse em ondas, mostrando o caminhar de Deus, mostrando o abrir de Deus. Então aconteceu em Jerusalém, em Atos 2, e aqui para mostrar que os samaritanos estavam juntos nesse poder de Deus, nesse Evangelho, nessa comunidade de pessoas ao redor de Cristo Jesus, o Espírito se manifesta novamente da mesma forma, através dos apóstolos, para mostrar, estes são um povo. Então o Espírito nos une como um só. O Espírito de Cristo Jesus ministrado aos nossos corações nos mostra uma unidade que nós não temos ao redor de nada desse mundo. Não temos ao redor de política, não temos ao redor de comunidades, não temos ao redor de nada que não seja tão forte, que seja tão forte quanto o Espírito Santo. Então ele junta um povo. Aqui mais ou menos já havia, a estimativa, já havia mais ou menos 20 mil cristãos nesse período em Jerusalém, com Pentecostes, com o Evangelho crescendo. Então o Espírito Santo guia a missão de Deus. O que é a missão de Deus? É Deus, é Cristo unindo pecadores para o adorar, à espera de sua volta, à espera do manifestar total do reino de Deus. A união de pessoas quebradas, pecadores, pequenas, que vão ministrar do seu reino, que vão levar o reino dele, espalhar o reino dele neste mundo. Então uma comunidade diferente que vive em amor na união pelo Espírito. O próprio Jesus falou em João 13, eles saberão que vocês carregam o meu nome, que vocês são dos meus, porque vocês se amam. Esse elo de amor, esse amor que une os cristãos é o próprio Espírito. E é muito fácil para nós, no meio do fracasso que nós sentimos, no meio do esgotamento que nós sentimos, no meio do pecado que nós muitas vezes cometemos, esquecermos disso e desprezarmos esse elo de amor entre nós, desprezarmos a ação do Espírito Santo entre nós, desprezarmos o Espírito que une judeus e samaritanos, desprezar o Espírito que faz com que nós olhemos para as pessoas que nós desprezamos e olhemos com amor, não com superioridade, não com afastamento, não com nojo, mas com amor. O Espírito age nesses dois relatos, seja levando Filipe para Samaria através da perseguição, através de tudo que está acontecendo, seja literalmente transportando ele para perto do eunuco, uma pessoa que ele queria salvar. Então o Espírito nos persegue e nos coloca num povo. Nós vemos a ação da igreja nesses dois relatos. Nós vemos Pedro e João vindo para confirmar o que estava acontecendo, batizar o pessoal. Nós vemos o próprio Filipe batizando o eunuco, o etíope. Então, o que acontece? Talvez
agem na nossa mente como duas coisas separadas. Jesus me converte. Pode ser por pregação no YouTube, pode ser por um folheto na rua, pode ser por uma visão, por um sonho, pode ser por alguma coisa. E aí, eu faço parte ou não da igreja. Talvez a gente enxergue isso como separado. Não, beleza, eu me converti, e aí talvez eu me batizo. Não, eu me converti, mas talvez eu faça isso, aquilo. Tem uma coisa só. Não estou falando que a salvação depende da igreja como instituição. Não estou falando que a salvação é colocar você dentro de um corpo, do corpo de Cristo Jesus. Você ser batizado, você não é simplesmente a sua salvação com Deus, mas é você junto com uma comunidade celebrando a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. E nós vemos isso aqui com a ação dos apóstolos vindo para Samaria, e nós vemos isso aqui com o batismo do etíope. Então a igreja é unida, é um corpo, não formado de anjos, não guiado por visões, mas guiado pela palavra de Deus, pelo Evangelho, no Espírito e unido, como pecadores, como fracos, mas como igreja, como um corpo. Nós vemos também nesses versículos como Deus alcança a sua missão, como Deus cumpre a sua missão, como Deus faz aquilo que Ele quer, através de sofrimento e através das pessoas imperfeitas da igreja. Então veja só, se Estevão não tivesse sido morto, Filipe não iria para Samaria. E Jesus mandou que eles fossem para Samaria. Jesus falou: vocês vão testemunhar de mim em Jerusalém, vocês vão testemunhar de mim na Judéia e na Samaria e até os confins da terra. E Jesus, através do sofrimento do servo dele, através da morte de Estevão, faz com que eles vão para lá. Então eu imagino o quão triste, imagina a gente num movimento que está politicamente totalmente desgastado, que está as autoridades atrás, tal, e aí eles matam a pedradas um de nós, e aí a gente se espalha, tem que sair para lugares que a gente nunca foi, tem que fugir. Imagina a destruição no coração deles, e através disso Deus age para cumprir os seus propósitos. Então nós não entendemos a forma que Deus age, nós não entendemos o sofrimento que alcança até nós, que acontece em nossas vidas, mas nós podemos ter a confiança de que é Deus direcionando a sua missão, o seu propósito. Então ser cristão é deixar um pouquinho os nossos sonhos, sabendo que há sonhos mais importantes. Eu não lembro quem falou, talvez John Stott, não lembro realmente, que não é tolo aquele que deixa aquilo que ele não pode manter para ganhar aquilo que ele não pode perder. Então olha, sabe essa sensação que você tem de que o mundo está escorrendo pelas suas mãos? Que é como se fosse areia nas suas mãos, a sua vida, que o seu casamento vai para um lado, que a sua vida profissional vai para o outro, a sua vida financeira, o seu relacionamento com seus filhos, a sua vida amorosa, está tudo descambando. Realmente você não pode manter isso. Se você proteger e querer tornar isso mais alto, muralhas mais altas, defendendo cada área da sua vida, você vai se frustrar, você vai fracassar. Mas se você deixar essas coisas e pensar na missão que Cristo tem, você vai conhecer aquilo que realmente importa no mundo. Você vai conhecer um amor que você não pode perder. Você vai conhecer um propósito que não pode ser destruído. Que mesmo a morte, que mesmo a dor, que mesmo o sofrimento, mesmo a pandemia, não pode retirar de você. E nesse sofrimento que Deus opera. E até tira Filipe de um corpo que tanto precisava dele para que ele ministrasse o Evangelho a uma pessoa. Então Jesus desarma nossas desculpas. Não existe desculpa diante da obra de Cristo Jesus. Não existe justificativas. E Ele vai disposto. E isso gera alegria. Eu achei interessante, no começo dessa passagem, quando Filipe ministra para Samaria, fala: e houve grande alegria naquela cidade. No verso 8, assim houve grande alegria naquela cidade. E lá no final, o eunuco não viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Como que é essa alegria? A passagem que o eunuco estava lendo era Isaías 53.
Eu imagino que com eles continuando, conversando, eles continuaram a ler, continuaram a falar de mais coisas, ou talvez tenham falado de outros textos tal, e quando o Filipe foi levado, todo mundo provavelmente pegou, beleza, vou voltar a ler, né? E continuou a ler. E se isso aconteceu, ele chegou a Isaías 56. Vou pedir que vocês abram comigo. 3 capítulos depois daquilo que eles estavam lendo. Isaías 56. Vamos ler Isaías 56, do 3 ao 5. Que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor: aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada, que se apegarem à minha aliança, a eles darei, dentro do meu templo e dos seus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. Então olha só, por eunuco que não podia entrar no templo, por eunuco que não podia ter filhos, ele fala: eu vos darei algo muito melhor que isso. Dentro do meu templo, eu darei um nome que não pode ser perdido. Os fracassos, as falhas, a exclusão que aquele eunuco deve ter sentido em Jerusalém, Deus promete algo muito superior. E assim Deus continua cumprindo a sua história, Deus continua cumprindo o seu plano, Deus continua cumprindo a sua missão, que é o que Ele faz em nossas vidas. Eu queria falar algumas coisas que isso mostra para nós. Primeiro, a ação de Filipe como evangelista. Ele mostra muito como que a gente deve se aproximar das outras pessoas. Nós vemos que ele é obediente, que ele obedece à voz de Deus, que ele quer ministrar a palavra do Senhor. Nós vemos que ele cruza barreiras culturais. Ele anda junto das pessoas que ele poderia desprezar, que ele poderia achar diferente, que ele poderia achar sujo, de acordo com a bagagem cultural judaica dele. Ele é sensível aos corações que buscam a Deus. Ele não trata com desprezo. Fala: nossa, você lê na Bíblia, você não vai entender. Você não vai entender, deixa isso de lado. Deixa de lado, deixa que eu te explico. Ele é sensível àqueles corações. Ele começa com as dúvidas que aquela pessoa tinha. Então ele não coloca a agenda dele sobre o coração da pessoa. Ele entende onde aquela pessoa está na caminhada e quer responder às dúvidas que ele tem. E os mais importantes, ele tem uma raiz na Bíblia e tem Jesus como tema. A raiz do que ele fala é centrada na Bíblia e o tema do que ele fala é Jesus. Então nós vemos a ação dele como evangelista, nós vemos a unidade. Tem a realização. Veja só, o que acontece muito pelo mundo, pela história, nós vemos que sejam religiões, sejam sistemas políticos, prometendo uma unidade perfeita no mundo. E aí chega, seja um regime fascista, comunista, seja o que for, falando: não, vai ter a unidade perfeita. É só você fazer isso. Então a gente vai ter paz perfeita, unidade perfeita no mundo. E por que isso dá tão certo? Por que acontece tanto esse tipo de autoritarismo, de totalitarismo? Unidade, a gente quer paz. E isso não é conseguido com esforço humano. Isso é conseguido através do Espírito Santo, na unidade que ele gera na igreja, no corpo de Deus, no reino de Deus, que se espalha pelo mundo, não à força, mas pela mensagem, persuasão do Evangelho do Espírito. E essa unidade é feita em diversidade. Porque pense, meu irmão, nas pessoas mais improváveis, pense nas pessoas que você despreza. Cristo tem salvação para elas, da mesma forma que teve para você. Pense nas camadas sociais que você talvez não aguenta ver, que você talvez não aguenta chegar a conversar. Pode ser indivíduos da sua família que você tem desprezo, pode ser algum tipo de pessoa. Cristo demonstra o amor dele. A palavra de Cristo, o cumprimento da missão de Cristo nos torna generosos na ministração de quem Ele é. Então, o que acontece quando a gente vai ministrar o Evangelho? Quando a gente vai falar da nossa religião para outra pessoa? Duas coisas podem acontecer. A gente pode ficar com medo
ou a gente pode agir pela imposição. A gente pode ficar com medo de falar, porque a pessoa vai me achar estranha, porque, nossa, a mensagem do Evangelho é muito clara, é meio esquisito de falar, não consegui falar direito, ou pode querer impor. Não, porque você não quer, você não pode, querer martelar a cabeça da pessoa. E o que o Evangelho faz? Tira essas duas coisas. Tira o medo, por quê? Porque mostra o valor de Cristo Jesus. Mostra, poxa, se tem pessoas indo para a perdição, eu preciso ministrar desse Evangelho, eu preciso mostrar a beleza de Cristo. Eu preciso mostrar quão formoso é o Rei do Universo. Eu preciso mostrar a misericórdia de Cristo. Então derruba o medo, derruba o temor dos homens, porque aquilo que importa para mim agora não é mais o meu lerite, não é mais o reconhecimento humano, não é mais realização emocional, mas é o Evangelho de Cristo. Então derruba esse medo interior nosso e ao mesmo tempo derruba a vontade de impor. Por quê? Olha como que é normalmente a imposição da religião, a ministração de religião. Eu sei algo que você não sabe. Eu estou numa situação melhor que você. Então, para você ser como eu e ser uma pessoa melhor do que você agora, você precisa fazer isso que eu faço. Você precisa ser como eu sou. Olha como é um tom de cima para baixo. E o que o Evangelho faz? O Evangelho esmaga nosso orgulho. Esmaga toda a esperança que a gente tem de sermos bons em nós mesmos. Então o que aparenta mais alguém transformado pelo Evangelho, falando da sua religião, falando do Evangelho? Eu tenho esses mesmos medos. Eu tenho esses mesmos desesperos, eu tenho esses mesmos anseios. Eu estava caminhando para a perdição, mas eu achei o pão da vida. Eu achei aquele que cura isso. Eu achei aquele que ministra o meu coração. Eu achei aquele que completa esses anseios que você sente. Eu quero te mostrar, eu preciso te mostrar. Eu preciso te mostrar, porque senão você vai acabar onde eu estava indo. É algo misericordioso, algo que não é arrogante. E o Evangelho transforma isso em nossas vidas, causa um respeito à vida e à cultura humana. E também causa uma dependência de Deus. Nós queremos muito cumprir os nossos planos. Nós colocamos coisas na nossa cabeça, e se eu não tiver isso, se eu não ter essa pessoa, se eu não fazer tal coisa, já era. Minha vida nunca vai ser boa. E nós vemos aqui a vida de Felipe, foi transformado umas 3 vezes só nesse capítulo. Era um diácono em Jerusalém, já estava numa religião nova, o cristianismo já estava numa situação delicada. Aí morre o amigo dele, ele tem que sair, tem que ministrar com o povo que até pouco tempo ele detestava. Ele vê a alegria de Deus e já tem que sair dali, tem que ministrar com um cara de uma outra etnia, de um outro jeito. Ele já sai dali, tem que ir para outro lugar. Deus vai modificando a vida dele. E é isso que Deus faz com nós. Deixa eu falar para vocês. Deus não nos cobra dos nossos projetos e planos. Deus nos cobra de onde a gente está, sermos fiéis a Ele, na situação que Ele nos coloca. Se Ele colocar nós num leito de hospital, a nossa felicidade não vai depender de sair dali vivo. Vai depender de ali ser fiel a Deus. Ele pode transformar, Ele pode curar, Ele pode mudar, Ele pode. Mas a nossa satisfação, a nossa dependência dEle, tem que ser naquela situação que nós estamos. E isso gera alegria, uma alegria verdadeira, uma alegria duradoura. No Isaías 56 que a gente leu, fala do templo. O templo veio, eu vou colocar você, eunuco, você estrangeiro no meu templo, colocar um nome e tal. O que é esse templo? Vocês lembram que Jesus falou: destruam esse templo, que eu reconstruirei em 3 dias. Então, Jesus apontou para o templo, demorou décadas para ser construído e falou: eu reconstruo isso aí em 3 dias. Por quê? O que era o templo para os judeus? Era onde Deus se encontrava com o seu povo. E ele falou: o lugar onde Deus se encontra com o seu povo é na minha morte e ressurreição.
Esses 3 dias de reconstrução foram os 3 dias da ressurreição dele, 3 dias que ele passou morto para ressuscitar. Então, a alegria que cumprir a missão de Deus causa em nós, que fazer parte do propósito de Deus causa em nós, a alegria que nós esperamos é de um encontro real com Deus, que nós temos agora, mas não de uma forma perfeita, e teremos de maneira perfeita na volta de Cristo. Isso gera em nós uma alegria que faz com que a gente consiga enfrentar as vicissitudes desse mundo, os fracassos que nós passamos de uma maneira alegre, querendo ver o propósito de Deus se cumprir nessa terra. Então, é muito interessante pensar na história que o etíope estava lendo, porque veja o que fala. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante do buscador, ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar de seus ascendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Está falando de alguém que foi morto de uma maneira horrível, de uma maneira injusta. E isso é horrível. É uma injustiça. É alguém que merecia a vida, alguém que merecia louvores, tendo a sua vida retirada, cortada, de maneira ruim. Isso era o judaísmo. Aí quando acontece Cristo Jesus, quando acontece a sua morte, a sua ressurreição, a gente vê que a morte trágica e injusta, que fez com que tudo parecesse ser perdido, na verdade era através dessa morte injusta e trágica que tudo era ganho. Então, fala, o sofrimento não é em vão. Cristo Jesus sofreu, morreu e ressuscitou. Assim a gente sofre, morre e ressuscita nele, não através de nossas próprias forças, mas a semelhança dele, nós passamos por sofrimento sabendo que a alegria vem, porque a alegria foi conquistada na cruz. É uma ironia, é uma inversão de expectativa. Sabe quando tudo parece que vai dar ruim no filme e aí dá bom? Parece que tudo aquilo que tornou aquele filme ruim, tudo aquilo que tornou aquela tragédia acaba tendo um outro sentido no final do filme. É assim que é com Jesus. E assim que é com nossas vidas. Que possamos persistir em cumprir a missão de Deus, persistir em participar do propósito de Deus para nós, que é glorificar a Ele, que é conhecer a Ele. E se você está desanimado, se você está longe do propósito de Deus, eu peço que você ore junto comigo agora. Cristo Jesus, o Senhor cumpre da tua missão. O Senhor veio do teu trono, o Senhor veio da tua glória, o Senhor veio da tua comunhão eterna com Deus Pai e Deus Espírito Santo e ministrou a nós, falou da beleza do teu Evangelho, e o Senhor nos transforma pelo teu Espírito. Nós fracassamos, ó Senhor, nós fracassamos nas diversas áreas da nossa vida, nós fracassamos em todas as nossas próprias expectativas, nas expectativas dos outros sobre nós. Ó Deus, mas o Senhor redireciona as nossas vidas para um propósito muito maior em Ti. Ajuda-nos a ministrarmos do Teu Evangelho sem medo, sem posição legalista, mas com amor. Transforma nossos corações, transforma nossas famílias. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprirmos o que o Senhor tem para nós, a confiarmos em Ti e ministrarmos o Teu amor, centrados em Cristo pela Tua palavra, com amor, em Cristo Jesus. Amém.